informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa terça-feira, dia 15 de dezembro, levando para vocês os seguintes destaques. China suspendeu temporariamente a importação de carne de frigoríficos brasileiros. Investimento do FCO chegou a 1 bilhão e 500 milhões em 2020 no MS. Plantio da soja concluído em Mato Grosso do Sul, com mais da metade da safra vendida. Copavel comemora hoje 50 anos de fundação. Produção de soja do Brasil segue em recorde, apesar de ajuste negativo. E usina multada em 660 mil por incêndio em lavoura de cana e mata. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. A meteorologia nos reserva hoje. Confira. Dia de sol com muitas nuvens em Dourados e região. Pode chover rápido durante o dia e à noite. Temperatura máxima de 32 graus. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Gecom Energia, empresa especialista em energia solar em propriedade rural. Instale uma usina solar em sua propriedade e gere sua própria energia. Parcelamento em até 120 vezes com as melhores taxas do mercado. Solicite o orçamento sem compromisso, que enviaremos um técnico especializado até você. Atendimento em todo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná. Ligue 67 3453 3148 ou WhatsApp 67 99819 7319. Gecom Energia, energia limpa, inesgotável, a um passo de você. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O Friboi de Ponta Porã ficou fora das compras. O frigorífico Brasil Global da Guia Lopes da Laguna pagou R$ 250 à vista pela arroba do boi gordo. Vaca gorda a R$ 230 no Brasil Global, também à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 62 e a de soja a R$ 137, informou a GD Corretora. Vai construir ou reformar? A Nível Materiais de Construção tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, sempre com o melhor preço e qualidade. Seja no sítio, chácara ou fazenda, a Nível entrega para você em Dourados e toda a região. Então você, amigo da cidade ou do campo, que precisa construir ou reformar, a Nível está pronta para te atender. Nível Materiais para Construção, degrau a degrau com você. Rua Potrerito 2115, Jockey Clube. Fone 3424-4008.
melhor para a lavoura é ter Syngenta pra ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Mesmo diante dos impactos econômicos negativos causados pela pandemia de Covid-19, o leilão dos melhores cafés especiais do Brasil na safra 2020 bateu recordes. O pregão registrou o maior preço médio da história, ao atingir o equivalente a R$ 9.662, ou $1.918 por saca. A arrecadação total foi de R$ 1.864.000, o melhor nível em reais alcançado no leilão do Cup of Excellence no país. O pregão dos vencedores do principal concurso de qualidade do mundo, realizado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos, a Apex, além da Alliance for Coffee Excellence, ocorreu em plataforma online. O maior lance do leilão foi pago ao café do campeão da competição, produzido pelo jovem Luiz Ricardo Bose Pimenta de Souza, do sítio Escondida em Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo. Dividido em 2 lotes, a primeira fração recebeu o equivalente a R$ 26.700 por saca, ou R$ 5.291. E a segunda fração saiu por R$ 25.900 a saca, equivalente a R$ 5.145. Já o menor valor pago por um dos vencedores foi de R$ 6.700 a saca de café especial, ou R$ 1.329. Apesar da comemoração do governo federal sobre o programa BR do Mar, que busca tornar mais competitivo o setor de cabotagem, que é o transporte via navio entre os portos, empresários e representantes do segmento demonstraram preocupação com alguns pontos do texto. Entre as principais críticas está a ausência de medidas para atacar 2 dos principais problemas hoje: a reserva de mercado para a mão de obra nos portos e o custo do combustível. A Câmara finalizou na semana passada a votação do projeto que segue agora para o Senado. Liderado pelo Ministério da Infraestrutura, a estimativa do governo é conseguir ampliar em 40% a frota marítima dedicada a esse tipo de navegação nos próximos 3 anos. A Administração Geral das Alfândegas da China informou na sexta-feira que suspendeu por uma semana a importação de 2 frigoríficos brasileiros após encontrar traços de coronavírus em caixas e embalagens de carne bovina. Uma das unidades é da Plena Alimentos, em Paraíso do Tocantins, e a outra da Natura Frig, de Barra do Bugres, em Mato Grosso. A suspensão deverá terminar no dia 18, próxima sexta-feira. Pelo mesmo motivo, a China também suspendeu o frigorífico argentino Alberdi. A suspensão automática faz parte de um novo protocolo chinês para o controle de entrada de alimentos naquele país. Todos os lotes de caixas e embalagens são testados para detectar a presença do vírus. Desde o início da pandemia, os chineses mostraram preocupação com a chegada de cargas que pudessem ter a presença do vírus e têm bloqueado as exportações de países por conta desse risco. De acordo com o relatório divulgado pelo Banco do Brasil e demais instituições financeiras que operam o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO, em Mato Grosso do Sul, 100% dos recursos disponíveis para o ano de 2020 foram totalmente utilizados para a implantação de novos empreendimentos rurais e empresariais. Em 2020,
De janeiro ao início de dezembro foram realizadas 3.371 operações, sendo 1.810 no FCO Rural e 1.561 no FCO Empresarial, que utilizaram 1 bilhão e 500 milhões de reais disponíveis no fundo para esse ano. O plantio da soja foi concluído com mais de 55% da produção comercializada antecipadamente em Mato Grosso do Sul. E os produtores rurais já começaram a pensar na safra de milho 2021. Apesar da abertura do plantio ter começado atrasado, segundo as estimativas da ProSoja-MS, o milho safrinha deve ser plantado na janela ideal. Conforme o boletim técnico publicado pela FamaSul, 100% da área de soja foi semeada até 27 de novembro. A semeadura da soja 2020-2021 começou atrasada. A abertura do plantio foi marcada pela falta de chuva aqui no estado e produtores começaram a realizar a operação no dia 9 de outubro. Durante o período de plantio, tivemos pequenas estiagens e pouca concentração de chuva na região norte do estado. A semeadura foi encerrada totalizando 8 semanas de plantio, informou o presidente da ProSoja-MS, André Dobashi. A área plantada de soja continua estimada em 3.645.000 hectares, aumento de 7,5% na comparação com a safra 2020. A produtividade é estimada em 53 sacas por hectare, gerando a projeção de produção recorde com 11.591.000 toneladas. Levantamento realizado pela Granos Corretora aponta que até 7 de dezembro, o estado já havia comercializado antecipadamente 55,9% da safra 2021. A Camil Alimentos, líder do mercado de arroz no Brasil, está fechando um ano que considera ter sido excepcional para os resultados da empresa, com o consumo firme e preços recordes do cereal, e avalia oportunidades para crescer por meio de compras de empresas. A Camil é líder de vendas de arroz no Brasil, com 13% do mercado. Ela também está em segundo no mercado brasileiro de feijão, com 7% de participação, e é líder também em vendas de açúcar refinado com a marca União, além de contar com a Coqueiro de pescados enlatados. A Copavel, cooperativa agroindustrial sediada em Cascavel, Paraná, comemora nesta terça-feira seus 50 anos de fundação. Apesar dos desafios que ela enfrentou ao longo da sua trajetória, a Copavel chega ao meio século de existência como modelo de cooperativa agropecuária. Nem o mais otimista dos fundadores poderia imaginar que a cooperativa que eles criaram se tornaria uma empresa tão inspiradora, sólida e consistente, disse o presidente Dilvo Grolli. Em 1989, Dilvo Grolli e o agrônomo Rogério Rizardi colocaria em prática um evento como modelo inédito no Brasil e que, em 6 anos mais tarde, seria batizado de Show Rural Copavel, hoje um dos 3 maiores do mundo em disseminação de novas práticas para o campo. Sem jamais perder de vista a meta de fazer da Copavel uma das grandes cooperativas do Brasil, seus diretores e cooperados venceram os diferentes obstáculos e atualmente ela é a 16ª do Brasil em um ranking com 1.613 cooperativas, distribuídas por todo o território nacional. O faturamento de 2020 deverá bater o recorde de 3 bilhões e 500 milhões de reais. O número de cooperados chega a 6 mil e o de funcionários a mais de 6 mil. A Copavel exporta carnes para mais de 40 países. Uma missa com pouquíssimas pessoas devido à pandemia da Covid-19 será celebrada na tarde desta terça-feira em ação de graças aos 50 anos de fundação e atividades da Copavel. A produção brasileira de soja em 2021 deverá totalizar 132 milhões e 500 mil toneladas, estimou a consultoria Safras e Mercados, e reduziu a previsão em aproximadamente 1 milhão de toneladas na comparação
com a estimativa de 30 de outubro. Com isso, a safra brasileira ainda crescerá 5,5% sobre a anterior, de acordo com os números da consultoria. Embora ainda seja cedo para definições, o clima irregular registrado desde setembro na maior parte do país trouxe alguns problemas regionalizados, principalmente nos estados da faixa central do país, disse o analista Luiz Fernando Roque ao comentar os ajustes negativos na previsão do grão. Ele destacou que essas mudanças foram pontuais em produtividades médias esperadas para alguns estados produtores aqui do Centro-Oeste, Sudeste e parte do Sul. Mais de 140 toneladas de uvas passas importadas contaminadas foram bloqueadas e impedidas de comercialização nos últimos meses pelo Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, o CIPOV, da Superintendência Federal de Agricultura no estado de São Paulo. A interceptação das cargas ocorreu em postos de fronteira no Porto de Santos e no Porto Seco de Foz do Iguaçu, pela Vigilância Agropecuária Internacional, o Vigiagro. Policiais militares ambientais de Dourados autuaram uma usina de Jataí por incêndio na área de sua propriedade rural localizada naquele município. A autuação ocorreu depois de denúncia de que um incêndio teria ocorrido em uma área plantada de cana na fazenda da empresa, atingindo vegetação nativa do bioma protegido de Mata Atlântica, isso na fazenda no dia 17 de novembro. A PMA foi ao local e realizou levantamentos na área incendiada com o uso de GPS e verificou que o fogo atingiu 485 hectares de palha de cana e queimados 35 hectares de floresta de Mata Atlântica, que é um bioma protegido, que estava em regeneração na fazenda. A usina foi multada por fazer uso de fogo nos 485 hectares de área agropastoril, sem autorização do órgão competente, e foi arbitrada a multa de R$ 485 mil. Foi multada também em R$ 175 mil por danificar 35 hectares de vegetação nativa em regeneração do bioma Mata Atlântica. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Ministro da Economia diz que 20 bilhões para vacinas será pouco frente aos gastos já realizados. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse aos parlamentares da Comissão Mista do Congresso que acompanha as ações de combate à pandemia que a vacinação em massa da população deve custar algo em torno de 20 bilhões de reais, o que, segundo ele, é pouco perto dos 600 bilhões de reais gastos até agora. Vários parlamentares disseram ao ministro que os casos de Covid estão crescendo e que é preciso pensar em um programa de proteção da população mais pobre em 2021. Como o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, Guedes chamou a fase atual da pandemia de repique, afirmando que o período de calamidade vai acabar este ano e, por isso, o fim do auxílio emergencial. Segundo ele, se uma segunda onda for confirmada mais à frente, o governo vai trabalhar com um novo momento. Nós ainda estamos achando que possa ser o movimento que era um isolamento social. Houve uma certa celebração, justamente pela queda do número de mortes, e essa celebração acabou por ter aumentado e provocado um repique. Para nós, assim que a saúde declarar se voltou, estamos numa segunda onda e não num repique, naturalmente nós entramos em outro cenário. E aí vamos ter que dar uma resposta tão decisiva quanto demos a primeira crise. Guedes explicou, porém, que como os pagamentos do auxílio emergencial obedecem a um cronograma, algumas pessoas devem receber o dinheiro até meados de fevereiro e voltou a defender reformas estruturais para melhorar o clima econômico, como a PEC do Pacto Federativo. Segundo ele, com as medidas da PEC e o fim da indexação das despesas, o Congresso terá que decidir quais gastos são mais importantes, e isso eliminará a necessidade de um teto
teto de gastos. O deputado Mauro Benevides, do PDT do Ceará, diz que encontrou 12 países que usam o teto de gastos, mas afirmou que nenhum deles submete despesas de investimento ao limite, apenas despesas correntes. No mundo inteiro, você tem teto do gasto exclusivamente para a despesa corrente. E o investimento, ele é controlado pelo crescimento da própria receita. É um percentual do crescimento da receita sobrando dinheiro, portanto, para pagar as suas dívidas. Guedes afirmou que os investidores não querem saber que tipo de gasto está sendo feito. O credor externo e o credor interno, quem está financiando a nossa dívida, ele não pergunta se você gastou em coisas boas. O financiador não faz essa pergunta. Essa pergunta é para quem está um pouco mais calmo. O ministro minimizou a alta da inflação, que está acima da meta do governo, afirmando que não se trata de um aumento de preços generalizado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semem-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.